Você sabia que dá para transformar a bolsa de valores em uma nova fonte de renda para você, mesmo começando com pouco dinheiro e com relativamente baixo risco? Mas aqui eu não estou falando da forma tradicional que você provavelmente já conhece de comprar ações e ficar lá esperando que elas ou te paguem dividendos ou que elas se valorizem para você poder vender mais caro. Isso também é legal e também funciona, mas costuma demorar um pouco mais. Aqui eu estou falando de uma abordagem um pouco mais de curto prazo para você já ver resultados rapidamente. Hoje eu vou te explicar a estratégia que eu uso para toda semana tirar dinheiro da bolsa de valores como se fosse um verdadeiro caixa eletrônico que eu tenho. Inclusive essas mesmas operações que eu faço com meu dinheiro são as operações que eu envio no meu grupo gratuito de recomendações, que eu vou deixar o link aqui embaixo para você. É um grupo no Telegram, você não paga nada para entrar e lá dentro toda semana você vai receber de 1 a 4 recomendações dessa estratégia mais focada em ganhos de curto prazo. Para ficar mais claro como esse negócio funciona, você precisa primeiro entender que a bolsa de valores é uma excelente fonte de renda porque ela é bastante acessível para o pequeno investidor. Você não precisa de muito dinheiro para começar. Isso aí é um mito que já caiu por terra há bastante tempo, de que só os ricaços que conseguem de fato fazer o seu dinheiro render de maneira eficiente. Hoje em dia nós, pequenos investidores, pessoas comuns, trabalhadores que juntam ali um dinheirinho no mês a mês, conseguem potencializar esse dinheiro através de estratégias que antes só os grandes multimilionários tinham acesso. Hoje a informação é muito mais democrática, como é o caso do meu grupo gratuito. E aqui o que você precisa saber é o seguinte: para começar a usar esse tipo de estratégia, não precisa sair comprando ações. É mais inteligente, mais seguro que você deixe o seu dinheiro na renda fixa, o investimento mais seguro que a gente tem aqui no Brasil, que é o nosso título público, o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA+. Aí você quem decide. Inclusive aqui no canal eu já fiz alguns vídeos mostrando qual é o tipo de tesouro que eu gosto mais de investir e por que eu consigo ter resultados bem legais também na renda fixa. Aqui para te mostrar alguns exemplos de operações que já foram enviadas nesse grupo, só para você entender como que é a dinâmica do negócio. Aqui a gente vai sempre trabalhar com pares de ações. Isso porque fazendo dessa maneira a gente consegue diminuir muito o nosso risco, porque você sempre vai estar posicionado em duas pontas, em duas ações diferentes, só que em direções opostas. Em uma ação você vai estar comprado ganhando dinheiro se ela subir, e na outra você vai estar vendido ganhando dinheiro se ela cair. Pois é, dá para fazer isso na bolsa de valores caso você não sabia ainda. Pega por exemplo aqui essa primeira operação da minha planilha, BR Foods e JBS. Já começa que são duas empresas do mesmo setor, que diminui ainda mais o nosso risco nessa operação, porque se acontecer alguma coisa que afeta todo o setor de frigoríficos, de proteínas na bolsa de valores, faz todas as empresas desabarem 10, 15, 20% de uma vez, a gente está super protegido, porque lembra, em uma das pontas da nossa operação, no caso aqui da JBS, a gente está vendido nela, então se ela cair a gente vai ganhar dinheiro e vai ficar protegido na operação como um todo, enquanto que na BR Foods a gente ficou comprado, ou seja, a gente queria que essa ação subisse. O que aconteceu aqui, qual foi a história? A gente montou essa operação no dia 9 de janeiro, compramos 200 ações da BR Foods a R$ 22,70, gastei R$ 4.540. Em contrapartida, a gente se posicionou vendendo 100 ações da JBS a R$ 35,21. Entrou na minha conta então R$ 3.521. Qual que é a resultante desse negócio? Eu estava com uma exposição na bolsa de R$ 8.000, porém do meu caixa só saiu R$ 1.019, ou seja, o dinheiro que eu precisava ter na conta para montar essa operação era apenas esses 1.019. Isso se eu não montasse mais nenhuma operação, né? Porque você vê que em outros casos acabou entrando dinheiro na nossa conta logo na largada. Isso porque a parte da venda foi maior do que a parte da compra. Isso acontece nesse tipo de operação, é muito normal, tá? Por isso que eu digo que você não precisa ter dinheiro na sua conta. O que você precisa ter é margem de garantia na sua corretora. Isso pode ser, como eu te falei, através do investimento em títulos públicos ou mesmo em uma carteira de ações que você já tem aí mais focada no longo prazo. Eu particularmente tenho os dois na minha conta e assim eu faço um combinado, né? Tenho minha carteira de longo prazo aqui de um lado e essa carteira me gera essa margem de garantia para eu poder usar
aqui nessas operações de curto prazo mais especulativas, como é o caso da nossa estratégia dos pares. E aí, no dia seguinte, no dia 10 de janeiro, a gente já se desfez dessa operação. Por quê? Porque a BRF subiu 3,66, a gente ganhou R$166 nessa ponta da operação, enquanto que a JBS ela caiu 0,5%. Lembra que aqui a gente está vendido, então a gente ganha dinheiro se ela cai? Deu mais R$18, totalizando aqui 184, o que depois de tirar os custos ficou 181. Para essa operação, só precisava ter aí em torno de R$2.400 na renda fixa ou em uma carteira de ações aqui, de preferência na renda fixa, porque eu acho mais seguro, né? Então, finalizando, esses R$180 em cima dos 2.400 dá um retorno de 6,7% em apenas um dia. Nossa, mas por que nesse retorno? Se aqui só subiu 3,66 e aqui 0,50? Justamente porque esse é um tipo de operação que nos permite ter uma alavancagem financeira de maneira inteligente. A alavancagem pode te quebrar se você fizer besteira, então toma muito cuidado com isso. Essa alavancagem ela acontece justamente porque a operação tem as duas pontas que eu te mostrei. Aqui, como de um lado sai dinheiro da minha conta e do outro lado entra, para essa parte aqui, onde eu fico vendido nas ações, eu preciso dessa tal margem de garantia, que é justamente esse capital necessário aqui que eu coloco, que é o que as corretoras e a própria bolsa de valores exigem que você tenha ali como garantia, até por isso que tem esse nome, para caso a sua operação dê errado, elas tenham de onde tirar o dinheiro para você pagar o seu prejuízo. Nesse caso aqui, como você está vendo, das 5 operações que a gente mandou essa semana lá no grupo, sendo que 3 delas já foram finalizadas e 2 estão em aberto, a gente está com um saldo muito positivo. Se você somar aqui, esse valor em dinheiro está dando R$280, em percentual daria ali em torno de 4%. Vale lembrar que essas operações, conforme você vai encerrando uma, você já pode usar o mesmo dinheiro para outra operação, né? Nesse caso aqui, ó, essa encerrou no dia 10, a operação seguinte abriu no próprio dia 10. Essa encerrou no dia 13, a outra só foi abrir no dia 14, né? A gente abriu 3 operações aqui ontem, dia 14. Uma já encerramos hoje mesmo, com um lucro aí de 1,22% em um dia, e as outras 2 estão abertas, né? Essa do Banco do Brasil com a Fleury tá um pouquinho azeda, porque o Banco do Brasil subiu bastante, a Fleury subiu um pouco aí, né? A Bolsa de Valores, todo esse caos que tem acontecido aí nos últimos meses, principalmente com notícias do governo, tá meio caótica. Mas tá tudo bem, a gente não tem uma estratégia direcional, então a gente tenta justamente aproveitar esse caos, aproveitar essa volatilidade para ganhar dinheiro nessas operações. E aqui por isso que é muito importante a diversificação, né? 5 operações, uma tá negativa, mas ainda tá aberta, as outras 3 fecharam positivas e uma tá positiva e também ainda tá aberta, né? Vamos esperar aí mais alguns dias pra gente ver como que a gente vai encerrar essas 2 operações. E caso você queira ser avisado em tempo real, quando a gente tiver uma operação nova, seja a montagem dela ou mesmo a finalização, né? As saídas, obviamente, eu também envio lá no nosso grupo. É só você acessar o linkzinho aqui da descrição que você vai entrar então nesse grupo do Telegram, que é o Pares da Bolsa, totalmente gratuito, onde você vai receber aí de 1 a 4 operações como essas que eu te mostrei todas as semanas para você alavancar os seus resultados e começar de fato a acelerar a sua jornada rumo à liberdade financeira. Para você que já está um pouco mais familiarizado com a bolsa, talvez você conheça essa estratégia pelo nome de long short, que é o nome que ela recebe principalmente lá no mercado americano. Caso você queira se aprofundar nesse tipo de estratégia, eu vou deixar esse outro vídeo aqui do lado para você assistir.